Aos 9 anos de idade, eu tinha como ídolo, né, a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. E eu ouvi a história não sei quantas vezes, li o livro não sei quantas vezes, e era apaixonada. E tinha a minha avó, né, que isso que me ligava a Chapeuzinho. Minha avó era muito importante para mim. E todo domingo a gente ia almoçar com ela. Aí teve um belo dia que a minha mãe falou assim, gente, o Antônio, que é nosso pai, não vai poder nos levar. Então, nós vamos caminhando, nós vamos a pé. Eu descobri um caminho novo. Tudo bem, até aí tudo bem. Nós fomos caminhando, conversando. Eu tinha mania de sair correndo na frente e catando todas aquelas florezinhas que dá no mato. Eu ia juntando aquelas flores e me sentindo a própria Chapeuzinho Vermelho. E eu ia colhendo para levar para minha avó. E de repente, quando eu estou nesse caminho muito parecido, ele é cheio de flores, a gente entrou no caminho, né, que tinha mato de um lado, do outro, mas era primavera, estava lindo. E eu fui na frente, a minha mãe sempre falava assim, Meire, fica do meu lado, e eu com uma dificuldade muito grande de ficar do lado dela. Aí eu ia pela frente. De repente, eu estava lá colhendo, o que eu olhei, eu vi a imagem de um lobo, mas um lobo assim de uns 3 metros de altura e com um corpinho muito fininho. E eu não tinha entendimento sobre extraterrestres, sobre nada, nada de arquétipo, nada de nada, né? E eu tinha despertado a vidência aos 7 anos de idade. E quando eu me deparo com aquele lobo, veio a imagem dos pernas de pau, né? Que os palhaços põem as pernas de pau e fica Isso. lá fazendo a função deles, né? E me veio essa ideia: o que que eu faço? Quando eu vi que ele tentou conversar comigo telepaticamente, eu larguei as flores, larguei tudo e fui atrás da minha mãe. Falei, mãe de Deus, tem um lobo aqui. Aí ela caiu na gargalhada e falou assim: é, Meire, é a Chapeu, e você provavelmente é a Chapeuzinho Vermelho. Eu falei: não, mãe, eu não estou falando de Chapeuzinho, eu estou falando de lobo mesmo. Mãe, eu acho que é um ladrão disfarçado de lobo. Ele vai atingir a gente. Aí ela olhou para mim assim, não entendeu muito bem. Ela falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos caminhar juntas. Se for um ladrão, a gente enfrenta ele. Aí eu com muito medo, aquilo ali eu paralisei. Aí eu com muito medo, né? Fui com ela de novo. E quando chegou no local, ela falou assim: me mostra o local. Eu falei: mãe, foi aqui que ele apareceu. E o que que ele fez? Eu falei: ah, deve ter entrado por esses matos. Eu vou ficar aqui para ver o que que o lobo vai fazer. E ela começou a procurar. Ela falou assim: Meire, olha só, minha filha, você vê a história da Chapeuzinho umas 10 vezes, né? E é muito fácil você criar isso, né? Essa realidade, tá nessa realidade aqui agora, e criar isso. Aí eu falei, mãe, eu não criei nada, tem um lobo aqui e eu quero ir embora rápido. E quando eu vou embora rápido, eu me deparo com uma pinguela, não é ponte, não. Aquelas pinguelas antigas, feita, né, de qualquer jeito, que você atravessa um rio imenso. Meu Aí Deus. quando eu vi a pinguela, eu parei assim, comecei a chorar, porque eu já tinha o lobo, agora a pinguela. E para mim estava difícil demais. Eu falei assim: eu não vou, eu vou embora. E eu gritava, gritava, desesperada. Ela falou assim: você vai sim, eu pego aqui na minha mão que nós vamos atravessar. E eu fui atravessando aquilo, e eu fui querendo apagar aquela situação, mas eu tinha que ser forte, mas eu não era forte, eu não tinha experiência nenhuma com aquilo. E veio essa história toda. E eu fiquei, aí eu tirei 2 dias só para chorar. Chorei, 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 lembrei da Chapeuzinho, o lobo, e chorei, chorei, e fui fazendo a sincronicidade, a minha relação emocional com a água, a partir daquilo ali, 9 anos de idade. E veio à tona, o inconsciente foi trazendo à tona, né?
Eu, no Rio, entrei na natação, eu comecei a passar mal e desenvolvi síndrome do pânico. E ainda o meu professor falou assim: olha, tem alguma coisa errada, eu acho que é seu pulmão que não está bom. Fiz o raio-x, né, do pulmão, do tórax, pulmão perfeito. E fui trazendo aquilo, o que mais? E fui anotando tudo que me travou esses anos todos, né, desde 9 até agora. E fui trazendo à tona, fui trazendo. E quando eu senti que eu estava forte, né, para percorrer esse caminho, o que que eu fiz? Eu entrei novamente na meditação. Você entra, é a minha mãe, tá? Que não me amparou naquele momento lá. Ela me obrigou, ela não quis me ouvir, né? E o Emanuel é o meu pai. Isso para o meu emocional, tá, gente? Uhum. Significa o pai. Quem era o pai? Aquele que me dá força, mas a ponte não era a mesma ponte, né? Então eu levei um susto. Aí eu comecei, tá? Fiz de novo, mas só que eu, como naquela idade de 9 anos, e fui caminhando, 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 tá? Com 9 anos, e falando para o meu emocional: olha, eu não tenho mais 9 anos, tá? Eu sou a Meire, hoje eu tenho 53 anos, eu não sou mais aquela menininha. E fui conversando e fazendo o mesmo caminho, e lembrando da menina desamparada. Aí consegui, mas chegou na ponte e travei. Aí continuei, né? Eu tenho que destruir e descriar isso e refazer esse caminho. Aí eu aproveitei, falei, aí conversei vários dias com o meu emocional, e na hora que eu vou percorrer, sou eu, tá? Hoje, com a consciência que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu percorri o caminho, não tinha lobo nenhum, eu até falei: ô lobo, pode vir aqui que agora nós vamos bater o papo, estou preparada para o seu arquétipo, e não tinha lobo. E quando eu cheguei, eu procurei enxergar a ponte que vocês falam, né? A ponte que é da realidade, e não daquela fantasia daquela menina de 9 anos, que realmente se achava a Chapeuzinho Vermelho, né? Fiz esse trajeto e não tive problema. Parei de chorar, falei assim: agora eu vou seguir em frente. E falei assim: já está cocriado, a resposta já veio, e agora eu já posso cocriar outras coisas, né? Que me interessam.